A paz do Senhor seja com todos, amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus. Tivemos pela manhã um culto abençoado com a presença de Deus, a ceia. Estaremos uma vez mais tendo a ministração nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo que a cada ceia, essa representação, essa simbologia, é um ato de advertência para nós, de exortação para nós, que nós possamos, ao participar, possamos sempre trazer em nossa memória um ato de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, participando desse memorial também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. As crianças estão liberadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Amém? O tema da mensagem é Cristo, nosso alvo. Você pode repetir comigo, por favor? Cristo, nosso alvo. Amém. Este livro de Hebreus, capítulo 10, capítulo 11, há uma orientação aqui bíblica sobre o perigo que algumas pessoas estavam se esfriando na fé, se afastando da fé. E eles estavam dando ouvidos à apostasia, ensinos falsos contrários à palavra de Deus. Porque a questão é o seguinte: quando o crente se esfria na fé, quando ele deixa de ler a palavra de Deus, quando deixa de congregar como igreja, quando ele deixa de orar, buscar a presença do Senhor, ele vai se esfriando. E à medida que ele vai se esfriando, ele acaba sem perceber, buscando outras fontes, buscando outras coisas para preencher uma lacuna que existe dentro dele. Porque nós somos seres materiais, sim, mas somos seres espirituais. Nós temos algo dentro de nós que praticamente ela busca algo no mundo espiritual. A pessoa tem uma sede, tem algo. Um certo teólogo declarou o seguinte, que a palavra homem significa 2 pontos. Mulher também, tá, irmãs? Vamos falar só homem, mulher também. Quando fala homem no sentido genérico, homem significa 2 pontos. Um ser voltado para cima, buscando alguma coisa para adorar. Olha que coisa interessante. Uma expressão, uma explicação. O homem é isso, buscando alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Pessoas que são indígenas, estão lá no mato, na floresta, mas eles adoram alguma coisa. O sol, a lua, a natureza, uma árvore, alguma coisa dentro do ser humano move-se para adoração. É interessante, a pessoa se move
por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, o que ele adora? Ele mesmo. Ele se sente que ele é o centro da atenção. Ele sente alguma... Não, eu sou... a vida é assim e tudo mais. Tudo eu sou de eu mesmo. Então, outras pessoas adoram o quê? Bens materiais. A Bíblia nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas adoram o dinheiro. Pessoas adoram coisas materiais. Ela tem o dinheiro como principal na sua vida. Então, em Hebreus há um alerta quanto a isso. Olha, vocês estão afastando e estão preenchendo a lacuna dentro de vocês com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Um certo pregador disse o seguinte, me recordo, há muitos anos atrás, não me lembro o nome dele, declarou o seguinte, que o homem, Deus criou o homem e colocou um vazio no coração dele sem ele saber. E esse vazio só pode ser preenchido com Jesus. Se Jesus preencher aquele vazio, o homem se torna completo novamente. Bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço à igreja, a cada um de nós nesta noite: Jesus preencheu o teu coração? Jesus preencheu a sua vida? Glória ao nome do Senhor. Semana retrasada, a minha netinha Rebeca falou uma coisa muito interessante. A gente estava falando, Rebeca, toma água, toma água. Ela falou, não vou quero tomar água, não preciso. Quero tomar água, não preciso. Por quê? Não, porque Jesus disse que quem beber dele nunca mais vai tomar sede. Ela falou que não precisa. Ela tem 5 anos, então não precisa tomar água. Quem beber dele já não precisa tomar mais água. Olha para você ver, uma criança de 5 anos com argumento teológico, pastor Valmir. Bíblico. Como é que vamos confrontar uma ideia dessa? Como é que vai chegar numa criança e falar, não, você não é bem assim, você está sendo radical ao texto. Que coisa, né? Olha para você a mentalidade de uma criança hoje. E diante dessa mentalidade infantil hoje, é que nós devemos estar preocupados. Porque a fertilidade da consciência, da mente das crianças, está sendo algo hoje incrível, incrível. Com isso cabe a nós pais, educadores, orar, orientar e pedir que Deus guarde e Deus proteja em nome do Senhor Jesus, amém? Porque as criançadas estão espertas. Uma certa feita, uma escola dominical, a professora perguntou, como Jesus morreu? Perguntou na sala de aula, para as crianças. O menino levantou a mão. Sim, pode falar. Morreu com um tiro nas costas. Eu não sei de onde que tirou isso. Então, se nós analisarmos, gente, o perigo da apostasia, o perigo da lacuna no nosso coração, de repente, Jesus está sendo colocado para fora. E outras coisas começam a preencher essa lacuna, esse espaço. Um dos versículos tristes da Bíblia, eu vejo em Apocalipse capítulo 13, versículo 20. Quando Jesus, diante da igreja de Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta do teu coração e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 2 atitudes, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. É interessante isso. Jesus do lado de fora. Isso mostra o quê? Que Jesus respeita a decisão do homem, respeita a posição do cristão. Mas eu creio que em nome do Senhor, embora por muitas situações que você e eu já enfrentamos, mas nós queremos Jesus a cada dia em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, meus amados, algumas palavras que queremos ressaltar aqui nesta noite, nesse texto, da qual nós lemos. Primeiramente, em Hebreus está escrito 12, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Dá a impressão que o escritor dos Hebreus está dizendo que eu estou no local e cheio de pessoas me olhando o que eu estou fazendo. É lógico que essas testemunhas já ficaram no passado, no Velho Testamento.
Também no Novo Testamento, muitos já passaram por este mundo, já não estão mais conosco. Mas de uma certa forma, essas pessoas, elas transitaram, elas passaram por um processo de crença e confiança em Deus. E nós do século 21, e nós da Zona Sul, nós estamos nesse processo de continuidade da vida cristã. Nós estamos dando nesse processo um passo a mais na vida cristã. É privilégio, eu devo entender, e não por obrigação, mas por alegria, de poder trilhar os passos do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Você é feliz por isso? Amém. De você agora estar nesse rol de testemunhas, de pessoas que seguem a Cristo, de servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. É um legado que nós recebemos do Senhor, é algo que recebemos da parte do Senhor, repito, em continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo, que passou para 12, que passou para 70, naqueles últimos dias, naqueles dias também, mais 70, e agora passou para mim e para você. Glória ao nome do Senhor. Então, a hora que veio a minha mente, queridos, lembrando do tempo que eu me converti, que eu estava sentado na nave da igreja, tinha um pastor presidente, Afonso Faria, o presidente, o vice era Luiz Faria, o irmão dele de sanguíneo, e eles pregavam na Santa Ceia, ministravam nos cultos de terça-feira, culto de doutrina. Eu sentava ali na igreja e pensava, meu Deus, né? Estou começando agora na fé. Eu ouvia e via a pregação daqueles pastores, de sábado à noite de ceia, de domingo pela manhã da escola dominical, de domingo à noite no culto, das 7 horas, eu ficava pensando, meu Deus, que bênção, aleluia. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Ambos já estão com o Senhor, já estão lá com o Senhor. E eu me lembro muito do pastor Afonso, de uns 60 e poucos anos de idade, uma deficiência muito grande na área de saúde, muito doente. Um tempo como esse, ele nem saía de casa. Quando eu vinha para o culto, ele vinha todo agasalhado, né? Bem magrinho, bem fraquinho. Mas ele subiu no púlpito e falava assim, irmão, é o seguinte, alguém fala que eu estou fraquinho, que eu estou magrinho, eu estou doente, mas você nem imagina o corpo que eu vou receber lá na glória. O importante é que eu vou receber lá na glória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Você recebeu um legado de dar continuidade ao ministério que Jesus implantou há 2000 anos atrás, para testemunhar de um Deus todo-poderoso, único e verdadeiro, que um dia, aleluia, vai mostrar perfeitamente a sua glória em poder. Glória ao nome do Senhor. Então nós temos essa grande nuvem de testemunhas. E o que Hebreus vai nos dizer, uma palavrinha inicial então, livremo-nos. Fica livre, meu irmão, amém? Se livre disso, se liberte disso. Mas o que ele está dizendo para a gente se livrar? Do que é aquilo que nós devemos deixar. Quando ele fala livremo-nos, ele está falando uma atitude da pessoa. Quando nós vamos para João 8:32, 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Esta atitude, esta ação é de Jesus. Agora Hebreus 12 é a atitude pessoal, a minha e sua. Livremo-nos. Você já viu pessoas que muitas vezes, eu sou crente, mas não consegui deixar disso. Eu sou crente, mas consegui fazer isso. Na verdade, a pessoa não quer se livrar. Porque Cristo faz a obra perfeitamente na vida do homem. Ele salva o cristão por completo, na sua integridade. Você não é meio salvo, você não é 10% salvo, você é salvo por Jesus 100%. Por quê? Porque a obra da cruz, aleluia, é perfeita, é maravilhosa. O sacrifício foi total, verdadeiro e único, e para toda a eternidade.
Então a questão é o ser humano. Livremos-nos, ou seja, fica livre disso. Toma essa posição. Por esclarecimento, ele fala, livremos do quê? Continuando. Livremos de tudo, não de alguma coisa. Algumas coisinhas. De tudo o que nos atrapalha. A pergunta que eu faço é essa. Para você ser crente, alguma coisa te atrapalha? Não precisa responder. Tem alguma coisa que atrapalha você? Pense bem, isso me atrapalha ou isso me ajuda? Isto soma ou subtrai? Isto multiplica ou divide? Você analisa. Você analisa. Se isso que você faz te ajuda na vida cristã, contribui para melhorar? O que Paulo fala à igreja de Filipenses? Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram antes contribuíram para maior proveito do Evangelho. Tudo aquilo que me aconteceu, açoites, prisões, escárnios, perseguições, meio de falsos irmãos, naufrágio, tantas coisas que me aconteceram, contribuiu para o progresso do Evangelho. Aleluia. Aí se você vai ler 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. E ele ora 3 vezes. Primeira oração, Jesus não responde. Segunda oração, Jesus não responde. Não vou orar mais. Não dá. Jesus me liberta desse mensageiro de Satanás. O que era isso daí? Não vamos entrar no mérito sobre isso, o que vem a ser. Mas era uma luta, uma perseguição que ele passava. Agora, aleluia, a terceira resposta vem da oração. Terceira vez ele ora: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah é? Então é assim? Quer dizer que quando eu sou fraco, aí que sou forte? Então vou me gloriar, vou me alegrar nas minhas fraquezas. Aleluia. O cristão passa por um momento de fraqueza, passa. Esses momentos de fraqueza é para você entender que não é você, é Ele em você. Para você entender, aleluia, que você é só um vaso, mas o adorno é Ele na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem vaso aqui nesta noite? Tem vaso aqui nesta noite? Quer dizer uma coisa para você: o que importa não é você, o que importa é aquilo que está em você, aquilo que está em nós. Aleluia. O que o mundo precisa ver é aquilo que está em nós, vai refletir para o mundo. Aleluia. Então, tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, quando ele fala aqui, você deve ter uma versão que fala do embaraço. Embaraço. A pessoa muitas vezes não está pecando, mas está embaraçada. Engraçado, parece que a versão embaraçada é uma atitude que fala lá do Venezuela. A mulher está embaraçada, é isso, não? Grávida. Então o homem no Brasil fica embaraçado. Sabia que o cristão fica embaraçado? Não nesse embaraço. Mas o termo embaraçado significa que a pessoa está, sabe, não sai do lugar. Não sai do lugar. É como um carro que você encosta o pneu na guia, o pneu virado, e vai querer dirigir. As pessoas falam das mulheres, mas tem homem que dirige mal também, viu? Tem homem que dirige muito mal. Mas eu creio que as nossas irmãs dirigem muito bem. Amém, irmãs? Esse amém assim não foi muito convincente, não? Mas vou orar por vocês, para vocês dirigirem melhor, tá bom? Glória a Deus. Você quer ver se a gente dirige bem? Olha o pneu do carro. Se tiver uma mancha de branca, significa que sobe na guia, né? Depois, dá uma olhada, depois você vai ver, até o pneu do carro do pastor tem uma que está branco. Quando o pneu não é preto, por que está branco? Está ficando branco a idade do pneu? Não, é que às vezes enrosca. Não é que enrosca, é a guia que passa no pneu. É a guia que a prefeitura coloca, você está entendendo, Daniel? E atrapalha o pneu de passar.
E o espaço é pouco para o carro passar. A questão é o defeito da guia, não é o carro. De jeito nenhum, não é o motorista. Tem gente que fala assim, o carro está com defeito. O carro está com defeito? Sabe qual é o defeito? Aqui está meu querido irmão baterista, mecânico, Deus abençoe. Mas você já percebeu que a peça que dá mais defeito é aquela da frente do volante? É aquela da frente do volante, é a peça que dá mais defeito. Mas ninguém... Isso é embaraço. É embaraço muitas vezes. Então ele fala, devendo deixar todo o embaraço e o pecado que nos envolve. Irmãos, é interessante isso. Hebreus está ensinando crentes, irmãos na fé, ele está dizendo, o pecado nos envolve. Ele começa muitas vezes com doses homeopáticas, gotinhas, na vida do cristão. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você vira o quê? Uma dose maior. Uma dose maior. Aleluia. Esse era o perigo da igreja do primeiro século, que eles estavam se embaraçando na fé, se atrapalhando na fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que o Espírito Santo nos dê graça de direção, para compreendermos, aleluia. E o que mais ele começa a dizer? Continua o versículo 1, por favor. Nos envolve, vírgula, e corramos, olha só, e corramos, aleluia. Quem gosta de correr aqui, levanta a mão. Gosta de correr? Gostoso, né, irmão? É uma bênção você correr, né? Corramos, corramos. Eu já corri 2 vezes na minha vida com muito sofrimento. Não está correndo a polícia não, irmão. Vou explicar. Eu tinha 15 anos, e eu tinha um professor de educação física chamado professor Rocha. O camarada dava uns 2 de mim, um pouquinho mais baixo. Ele tinha um bigode assim, que você, a 100 metros você via o bigode dele. Forte, camarada. Ele falava, parecia um trovão. Ele pega e diz o seguinte, depois do exercício, ele fala o seguinte, 12 voltas em torno do campo de futebol. Pessoal, corre todo mundo, corre. É para correr 12 voltas, depois está dispensado. E o pessoal saiu correndo. Os jovens saíram correndo aqui. E eu comecei a correr. Primeira volta, segunda volta, terceira volta. Eu estou ficando para trás. Quarta volta, estou ficando para trás. Estou ficando. O pessoal tudo passando na minha frente, eu ficando para trás. Só ultrapassando. Quando chegou por volta de uma 7ª volta, começou a me dar uma crise de asma, bronquite. Ai, eu comecei. E correndo. Correndo. 8. Aí eu comecei a diminuir a passada mais ainda. 9. 10. 11. Aí eu estava já. Ele prega dar um grito lá. Rapaz, ele sabia meu nome, vem cá, se você não vir até o final, vou te dar mais 10 voltas, e você vai pagar mais exercício aqui. Irmãos, eu não sei o que aconteceu aquele dia, eu não sei, eu sei que, eu fui, falei assim, agora eu morro ou eu chego lá. Aí cheguei, ele falou assim, você conseguiu. Olha, gente, se fosse um dos dias de hoje, me levar para uma UTI. Eu fiquei sem ar, passei mal toda a vida. Foi a primeira vez que eu sofri. Tive que correr. A segunda vez, pastor, eu estava no exército. E aí, um camarada lá aprontou comigo, que eu era cabo da guarda, tomava conta. E esse soldado miserável pega, tira o capacete, deita no chão e fica deitado. O major estava lá em cima, o major era 1,90 mais ou menos. O camarada assim, dá o grito lá de cima, ô cabo, você não está vendo isso? Ai, minha perna tremeu.
Aí eu cheguei, sim, major, o que aconteceu? Esse soldado, você não está vendo ele? Você vai ver só, você vai me pagar por isso. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Isso foi de manhã. À tarde tinha corrida. Aí, 5 horas da tarde, eu ia passar eu não sei se ainda chama isso mesmo, sala do pato. Você vai pagar o pato. É o momento da reunião que você vai diante do comandante. Isso 5 horas da tarde. Mas só que 4 horas tinha corrida. 5.000 metros, 5 quilômetros tinha que correr. Irmãos, eu nunca corri sem cansar. Eu não cansei aquele dia. Eu corri, não senti asma, não senti nada, porque eu estava só pensando na hora do pato. Eu estava só pensando, porque fala para mim, ele vai te pôr na cadeia, você vai dormir sábado, domingo na cadeia. Só segunda-feira que você vai sair daqui agora, vai ficar preso. Sabe quando você fica aquele, vou ficar preso. Eu corri 5.000 metros sem cansar. Quando chegou lá, ué, o que aconteceu? Não cansei. Quando você prende a sua mente em algo, você não sente que está correndo. Aconteceu comigo. Eu tive essa experiência. Quando você põe a sua fé em Deus, você corre. Embora a situação seja tão difícil, mas isto é um foco na sua vida para você não desistir na tua jornada. Quem está entendendo, levanta a tua mão e diga: Senhor, me ajuda a correr na vida cristã. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Corramos com perseverança. Aleluia. O que é perseverança? Perseverança é dar continuidade. O perigo é quando a gente começa uma coisa e não termina. Jesus, uma certa feita, ele falou sobre isso. Ele ensinou uma certa feita. Olha, quando você for fazer algo, pare e pense. Projeto que você vai fazer. Senão alguém vai dizer, vai olhar, olha, aquele começou uma construção e não terminou. Você já viu que existe muitas construções por aí afora, que estão perdendo ferro, madeira, tantas coisas mais, porque a pessoa não deu continuidade. Faltou dinheiro, faltou isso. Ela não planejou. A vida cristã tem que ser planejada, porque senão você não chega no seu objetivo. Não chegando no seu objetivo, você vai ter frustração. Por exemplo, analisa por aí, você vai ver construções, você fala, puxa lá, ó, nossa, não acabou a obra, não terminou. Mas Deus nos ajude a correr com perseverança. Aleluia. O que? A corrida que nos é proposta. A proposta é particular para cada um de nós, cada um na sua área, cada um no seu ministério, cada um da qual Deus chamou e Deus capacitou. E Deus espera que você cumpra aquilo que Deus colocou para você fazer. Aleluia. Nós falamos pela manhã, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e como corpo, cada um de nós, membros deste corpo, nós temos a nossa função para o reino de Deus. Então a proposta está para você fazer, está para nós realizarmos em nome do Senhor Jesus. Então a carreira ou corrida que nos está proposta. Agora, então ele apresenta as atitudes que o cristão deve buscar em fazer, em realizar. Agora ele vai apresentar no versículo 2 algo maravilhoso para as nossas vidas. Eu diria uma receita maravilhosa para que possamos executar, porque Deus não nos pede algo que está no campo da impossibilidade, não. Deus pede algo para nós no campo da possibilidade, daquilo que nós podemos fazer. E Ele vai nos dar o quê? Estratégia. Deus vai dar direção, orientação, e como disse, Deus chama e Ele vai dar capacitação para você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos creem que Deus dá capacidade? Aleluia. Então, em nome de Jesus de Nazaré, siga em frente, porque Deus vai te capacitar em nome do Senhor. Versículo 2, então, por favor, quem vai colocar? Amém, Laís?
A Laís ficou brava comigo, que ela falou, pastor, eu que estava colocando texto, não sei o quê. Entendeu? Me perdoe, tá, Laís? Amém. Ela falou, pastor, fui eu que estava colocando de manhã. E eu elogiando o pastor Rodrigo. Ele fazia coração para mim, naquela alegria, não é verdade? Eu dando maior glória para o Rodrigo e ela desprezada ali. Mas Deus abençoe, tá, filho? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Não fica vermelha, não. Versículo 2, já ficou. Olha só. Olha só. Diz o texto, olha, então para que eu possa ter esta dinâmica cristã, esse mover na minha vida cristã, da qual já falamos aqui, no versículo 1, versículo 2, como? Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Tendo os olhos fitos em Jesus. Aleluia. Aleluia. Há uma versão que diz, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. É interessante aqui olhar para Jesus como? Não estou vendo Jesus. Cadê Jesus? Não estou vendo. É o se olhar da fé. É a ótica da fé que é aberta em nosso coração. Nós vemos Jesus. Contemplamos Jesus, cremos em Jesus e ouvimos a sua voz, porque Ele é o nosso pastor. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Continuando, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é autor. Ele que criou, Ele que inventou e consumiu essa fé para nos ensinar. Ele pela alegria, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Ele pela alegria que lhe fora proposta. Alegria? Como alegria? É por isso que Paulo declara, irmãos, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A alegria que lhe fora proposta. Que proposta é essa que Jesus recebeu? De descer nesse mundo em carne, de passar por um período de ministério 3 anos e meio, de suportar afronta, calúnia, difamação, perseguição, hipocrisia, traição de homens, de discípulos, rejeição pelo seu povo. E até o dia de hoje, Jesus é rejeitado, Jesus é ignorado. Pastor Nancy, estávamos conversando, na Irlanda do Norte essa semana, um pastor de 78 anos foi preso, porque ele pregou João 3,16. Na Irlanda do Norte, país norte europeu. É isso que acontece. Não sei você, mas na rua de casa, de sexta para sábado, de sábado para domingo, a música vai até 3 horas da manhã. E o camarada toca mal bateria demais. Eu só não peço por irmão ensinar ele, porque deixa ele ficar naquela desgraça mesmo que é melhor. Uma música chata, falatória, 3 horas da manhã. Ai de mim que vou perecendo. Se eu fizer um culto aqui, 10 horas da noite, misericórdia. Amanhã vocês estão me visitando ali no DP ali, do Veleiros. Eu vou para lá. Entendeu? Assim é o mundo. Assim são as pessoas. Aleluia. Mas a alegria que lhe fora proposta. Por isso que Isaías 53 diz: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, milhares, milhões, nesse dia, quem sabe nesse horário também, estão dizendo: glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus, exaltado o nome de Jesus, oh glória a Deus. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, porque ele recebeu com alegria a proposta.
Meu irmão, ser crente é uma proposta maravilhosa, não é peso, não é fardo, não é sofrimento, é alegria, é bem-aventurança, glória ao nome do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que é cristão, aleluia. Eu me lembro do irmãozinho, glória a Deus, lá do Bom Retiro, quando perguntava, você é crente? Ele falou, até o tutano, até no osso eu sou crente. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele suportou. Aleluia. Irmãos, é fácil suportar sofrimento? Não é fácil. Não é fácil. Você tem uma dor, a primeira coisa, você procura a caixinha, vê se eu tenho Dorflex. Né? Uma dor na barriga, Buscopan. Pastor, o senhor está dando receita? De graça para você, de graça. Qualquer coisinha, Buscopan. É Dorflex, é relaxante muscular. Né? Você quer ficar livre do sofrimento. Quer ficar livre, é normal, todo ser humano quer ficar livre. Essa semana ora por mim. Quem vai orar por mim? Sexta-feira eu vou fazer uma cirurgia no dente. O rapaz disse que eu tenho que fazer uma cirurgia no dente. O doutor falou, você vai ter que fazer uma cirurgia, não sei o quê. Mas tem que fazer mesmo, doutor? Tem que fazer. Falei, doutor, mas junta tanta água na minha boca, é normal? Então o senhor faz o seguinte, o senhor coloca um aparelho da Sabesp para sugar, porque eu não sei, me incomoda muito. Você quer ficar livre do sofrimento, mas Jesus enfrentou o sofrimento com alegria. Bendito seja o Senhor. Porque sabe por que ele suportou com alegria? Porque ele tinha o resultado já na frente. Hoje você e eu devemos suportar muitas coisas, porque nós temos o resultado. O resultado, Paulo declara, aleluia, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que um dia há de ser revelada. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. Irmãos, a morte de Jesus, a humilhação que Jesus passou na cruz, foi algo terrível. Terrível que ele passou. Aleluia. Foi vergonha. Foi desprezo. Mas só que, aleluia, ele ressuscitou. O versículo aqui não completa esse assunto, mas nós sabemos a história pela palavra de Deus. Assentou-se à direita do trono de Deus. À direita do trono de Deus, maior grau de honra e glória, ele senta à destra do Deus Todo-Poderoso e se torna nosso sumo sacerdote, nosso advogado por excelência. E hoje nós temos Cristo Jesus, aleluia, que intercede por nós, que ora por nós, aleluia, e que nos fortalece a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3. Olha que olha que Hebreus diz. Pensem bem naquele que suportou. Pense bem. Olha só o texto, pense bem. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Contra ele mesmo ele suportou. A pergunta que eu faço para a igreja, é fácil suportar as coisas que as pessoas fazem para nós? Difícil, né, gente? Às vezes, tem gente que fala, pastor, eu não tenho sangue de barata não, pastor. Não, comigo não. Você já viu que hoje, nas redes sociais, no Doutor YouTube da vida, é muita polêmica que se fala, conflito disso, conflito daquilo. Um fala uma coisa, já tem gente debatendo. Já tem gente criticando. Você vai falar uma coisa, tem gente criticando.
Quando eu ministrei uma mensagem dessa, nesse texto, a pastora Nancy deve lembrar, há cerca de uns 15 anos atrás, eu preguei sobre isso, olhando para Jesus Cristo, autor, consumador da vossa fé. No outro dia eu recebi um comunicado, um e-mail. Pastor Alencar, o que o senhor quis dizer com isso? De que a gente tem que olhar para Jesus. O senhor acaso está fazendo uma crítica contra alguém? Eu falei, eu não estou fazendo crítica nenhuma, estou falando o que está escrito. É porque a pessoa estava com culpa no cartório, estava devendo, quando eu falei que tem que olhar para Jesus, ela falou, não, que história é essa? Você está criticando alguém? Não. Aleluia. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo. Continuando, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Quando eu falo em cansaço, eu vou colocar o cansaço físico. Eu falo desânimo, o cansaço emocional. Esse é o pior. O físico, você já viu, não desprezando, valorizando. Uma pessoa que faz um trabalho braçal. O camarada trabalha 8 horas por dia, chega em casa, toma um banho, janta, encapota. Buffett. Não é? Pessoa que trabalha com a mente. Para descansar a mente é difícil. Segundo um pastor muito renomado no Brasil, ele declarou o seguinte: quando você prega 50 minutos no culto, equivale a 6 horas de trabalho braçal em termos de desgaste. Ele fala sobre isso. Então, praticamente, hoje já trabalhei 12 horas. 6 de manhã, 6 da tarde. Né? Cansaço físico e o desânimo. Hebreus diz, vocês devem lutar, perseverar, aleluia, e não se cansem, e nem desanimem, porque Deus é poderoso para renovar a fé de vocês. Continua olhando para Jesus. Os problemas continua olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus na ótica da fé. Porque quem olha para Jesus hoje, pela ótica da fé, não o vendo-o, mas crendo, um dia o verá com os olhos a glória do Filho de Deus. Quem tem essa esperança de ver Jesus um dia na glória, então começa a enxergá-lo hoje pela fé. Oh, glória! Aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Se coloque em pé nesse instante. Eu chamo o pastor Mateus, com a pastora Bruna. Eles vão estar orando, consagrando os elementos na presença do Senhor. Glória a Deus.